Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que recebemos todos vocês para aprendermos português juntos. Nestas aulas nós vamos estudar, na parte de morfologia, processos de formação de palavras. Nestas aulas você encontrará a teoria e também a prática. Seja muito bem-vindo para o nosso estudo. E, por favor, se você não é inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição, participe, deixe o seu like no vídeo sempre e ative o sininho para receber as notificações quando nós lançarmos os nossos novos vídeos. Vamos às nossas aulas de hoje e vamos aprender processos de formação de palavras. Um grande abraço a todos e eu te encontro ali na aula. Tchau, tchau! Olá pessoal, bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Vamos estudar gramática e vamos falar um pouquinho sobre o processo de formação de palavras. É muito interessante como funciona a nossa língua, como ela é elástica, como podemos criar essas palavras. E para isso, nós vamos te apresentar alguma parte teórica primeiro, para depois fazermos alguns exercícios. Você deve se lembrar de quando nós estudamos a parte do substantivo, havíamos já falado alguma coisa. Para introduzirmos aqui um pouquinho da teoria, você pode começar a pensar comigo o seguinte: nós temos na nossa língua palavras que podem ser primitivas e também as palavras derivadas. E o que significa uma palavra primitiva? A palavra primitiva são aquelas palavras que dão origem a outras palavras. Seria a palavra original. Por exemplo, a palavra pedra, como aqui no exemplo, digamos, ela é primitiva. Por quê? Porque ela vai dar lugar para transformarmos uma outra palavra chamada palavra derivada. O que são palavras derivadas? São aquelas que se originam de outras. Por exemplo, pedrada. E você já começa a perceber que aqui já estamos usando um procedimento chamado derivação. Nós vamos falar sobre isso, mas o mais importante para começarmos o nosso bate-papo de hoje, o nosso estudo desta nossa aula, é para você perceber isso. Nós temos na nossa língua as palavras que são primitivas e também nós temos as derivadas. Isso ficou claro para você? Verdade? Entendeu? Por favor, se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco aí nos comentários e sempre comunique-se aqui conosco no canal. Vamos continuar? A próxima parte, veja comigo na tela. Também quando falamos sobre isso, é muito interessante vocês entenderem o que são palavras cognatas. Vamos dizer, nós sabemos que existem famílias etimológicas. Etimologia seria a criação dessa palavra. Por isso é que nós estamos colocando para você a proposta do cognato. E palavras cognatas ou famílias etimológicas são palavras que possuem o mesmo radical. Radical seria a raiz, a base da palavra, para você conseguir entender o que ela significa. Por exemplo, aqui nós estamos falando sobre a fala. E aqui te dei um exemplo como locutor. É aquele que fala. Mas olha uma palavra da mesma família. Por que da mesma família? Uma palavra cognata. Porque é o mesmo tipo de radical. Aqui você tem locutório, que seria o lugar em que se fala. Uma outra palavra também da família, elocução. Veja que nós temos o radical loco. Olha só. É isso que você precisa entender. O que é uma elocução? Ação resultante de falar. E para terminarmos o último exemplo, loquaz seria o falador. É muito, muito comum nas provas e em nossa vivência aprendermos bastante essas palavras todas, porque às vezes nós nos confundimos por não entendermos o que são esses cognatos. E são palavras não sinônimas, mas são palavras que possuem o mesmo radical e nós podemos ir mudando essas palavras de acordo com o tipo de colocação da derivação que nós vamos fazendo para trazer para você a ideia do mesmo radical, porque às vezes a pessoa pode se confundir.
ok? Um exemplo simples para você poder pensar comigo. Por exemplo, terreno e terror. Não é a mesma coisa. Nós temos, por exemplo, terreno, que seria aquilo que é a base da terra. Mas o terror, veja, o terre, ele é igual, mas não possui o mesmo significado. O terror seria aquilo que é medo. Você entendeu? Por isso é que é importante entendermos as palavras cognatas. Não se confunda. São as famílias, a raiz da mesma família. Mas vamos falar um pouquinho. Já havia dito para você algumas ideias anteriormente. Agora gostaria da sua atenção para que você entendesse comigo na tela o seguinte: você já ouviu falar sobre morfema? O que seria isso? Vamos olhar agora uma análise dentro da proposta da morfologia para você entender como funciona a palavra, vamos dizer, a estrutura da palavra. O que é um morfema? Um morfema são, simples a definição, unidades mínimas de significação. Como assim? Eu não entendi bem, professor. Veja, por exemplo, na tela, a palavra menim é um morfema. A palavra in é um morfema. O A é um morfema e o S é um morfema. Todos são morfemas. Quer dizer, o morfema é aquilo que possui significado. Por exemplo, o A, neste local, ligado a essas outras bases da palavra, possui um significado. Mas também, se você for pensar, tirarmos o A aqui do contexto, nós já estudamos nas aulas anteriores de morfologia sobre as classes de palavras. Hoje você está estudando a montagem e a raiz dessas palavras, como elas se originam, como nós podemos criá-las. E o A tem sentido. Se você perceber, o português funciona assim. Seria o quê? Gramática é o ponto de vista, é como você analisa, não é? E aqui estamos olhando o A. O que significa o A aqui será? Vamos dar uma olhadinha? Por exemplo, a palavra que está apresentada é menininhas. Se você ler, olha só, menininhas. E o que eu te disse? Se eu cortar, não em sílabas, mas eu cortar os morfemas, que são as partes mínimas dessa palavra, cada uma vai ter um significado. Vamos começar a ler, por exemplo, menim. Esse morfema leva o nome de radical, porque é a base formadora, é a raiz da palavra, é o segmento que é a base do significado. Nós conseguimos montar outras ideias para frente, agregando ao radical alguns morfemas. Por exemplo, o morfema in, que é óbvio, pode vir com o ou pode vir com o a. No caso, a base radical dele é inho, ok? É um segmento que indica o grau do diminutivo. Isso é o sufixo que você agrega ao radical para dizer o quê? Diminuição. Mas agora veja que interessante, mais dois morfemas aqui na sequência. O a, que significa o gênero, que é o morfema chamado desinência, vamos falar disso agora, e o morfema S, que indica plural. O que você percebeu? Esses morfemas são morfemas nominais. Por que nominais? A palavra não é verbo. Se a palavra é um substantivo, é um adjetivo ou qualquer outra classe que não seja o verbo, você vai perceber o seguinte: quando agregamos as desinências, que são morfemas colocados no final da palavra para mostrar o gênero e também mostrar o número. Aqui no caso eu poderia dizer menina e também poderia dizer meninas. Você entendeu? A desinência, preste bastante atenção nessa fala, a desinência não gera, não cria a palavra nova. A desinência simplesmente nos indica, no caso da desinência nominal, o gênero, no caso feminino, masculino, e o plural. Mas o sufixo, o morfema agregado ao radical, esse sim, o sufixo forma uma palavra nova. A desinência não. Tanto que se você procurar no dicionário meninas, você não encontrará. Você encontrará menino. Aí o dicionário, sim, registra. Por quê? A desinência, menina, que no caso o A e o S,
não é incorporado. Você tem que entender. É isso que você precisa saber. Agora, quando você vai ao dicionário procurar menininho, você também encontrará, porque o sufixo que foi agregado ao radical formou uma palavra nova e o dicionário precisa registrar. Nós não temos formação de palavra por desinências. Nós temos formação de palavras por sufixos. Você deve ter entendido. E ficou claro para você. Toda parte mínima de qualquer palavra nós chamamos de morfema, e é óbvio que os morfemas possuem seus nomes, e cada morfema faz um tipo de tarefa dentro da própria palavra. Ficou claro para você? Espero que você tenha entendido bem. Tudo jóia? Vamos continuar com a nossa aula. E se estiver gostando do vídeo, deixe o like, por favor, é muito importante para nós, que aqui estamos para te ajudar sempre, mas também o engajamento é muito bom para o nosso canal. Vamos fazer a nossa comunidade crescer. E na sequência, mais informações para você. Falando um pouquinho agora dos elementos mórficos, eu só tinha te mostrado, mas agora gostaria que você entendesse. Veja como funciona. O que é um radical? Radical, como nós havíamos dito para você, ele apresenta 3 características. Vamos olhar? É a base de significado. Por exemplo, aqui, menim. Você tem a ideia, seria a raiz da palavra. Ele não se divide em unidades menores, porque se você tirar aqui um N, por exemplo, meni, você já não consegue montar uma palavra nova, você não tem o radical base. Ele não pode ser dividido. E é comum a várias palavras da mesma família. Como nós já havíamos dito para você, a ideia de palavra cognata, porque de menino, olha só, como nós temos, você pode montar outras. Por exemplo, meninice, meninão, menininho, menininha. O que você fez? Agreguei ao radical afixos. No caso aqui, uma desinência feminina, uma desinência masculina, agreguei sufixo diminutivo com desinência masculina e aqui diminutivo também com desinência feminina, mas depois eu coloquei outros sufixos aqui, olha, meninice e também meninão, que seria um menino grande. Meninice seria o ato de agir como menino. Isso é que é importante na nossa aula de hoje. Tudo você olha e tudo tem um sentido. E é esse o mais importante para nós, porque como você vai fazer uma leitura, é necessário entender bem como funciona tudo isso. Aqui, o que eu quero que você entenda bem, o radical, a ele nós agregamos morfemas, e esses morfemas vão fazer com que a ideia da palavra vá se modificando. Espero que você tenha entendido. E também gostaria de te mostrar mais um pouquinho de teoria. O que nós podemos olhar? Veja comigo na tela. Para esse morfema, ele é capaz de operar modificações semânticas. Isso é muito importante, a parte mais importante da nossa aula de hoje. E essa parte semântica aqui no radical, que se agrega, não é? A que se agrega, dá-se o nome de afixo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o que é um afixo? Você vai agregar ao radical morfemas. E esse morfema nós vamos chamar de afixo. O que seria esse afixo? Você pode pensar comigo. Poderia ser colocado antes para ser chamado de prefixo. E o afixo também pode ser colocado depois do radical. No final da palavra, digamos, após o radical, seria o sufixo. Agora, o que você tem que tomar cuidado? Não é desinência. A desinência, ela só vai te mostrar gênero e número. Os afixos, não. Os afixos vão te passar uma informação e vai criar uma palavra nova. Por exemplo, se você fala fazer, que seria o radical, a palavra em si também, a palavra toda pode ser um radical. Nós temos que pensar isso. Se eu coloco um prefixo aqui, o que eu quis dizer? Refazer, que seria fazer novamente. Por economia, nós usamos os afixos para não ficarmos falando muito ou escrevendo demais. Por isso é que eles existem. E a base da palavra é o radical. Mas o que você agregou? Um morfema chamado prefixo, com a ideia de fazer novamente.
Todos os prefixos e sufixos têm o seu significado, por isso é que nós também chamamos de morfema. Óbvio, o morfema não é a parte da palavra que tem significação, mas o morfema possui seu nome próprio, e aqui no caso o sufixo. Por exemplo, o radical cinze, que você já sabe que vem de cinza. Se você colocar cinzeiro, você mudou a palavra. Cinzeiro seria aquele item o qual você joga as cinzas ali dentro. No caso, cinzas de cigarro, cinzas de algum toco queimado, alguma coisa, você jogou dentro do cinzeiro. E é isso que você precisa entender. Como formamos as palavras? Nós precisamos da base, que seria o radical, e também podemos agregar ao radical afixos e mostrar modificações e registrarmos essas palavras. Você deve ter entendido. Ficou claro, então, o que são os afixos? Os afixos podem ser os prefixos ou podem ser os sufixos. Também eu preciso te informar alguma coisa a mais. Aqui no caso, vamos falar um pouquinho hoje mais de teoria. Você sabe o que significa vogal temática? Nós sabemos que na língua portuguesa possuímos os nossos verbos. Agora você tem que prestar atenção no seguinte: esses morfemas são morfemas verbais. Veja que interessante, porque na parte anterior eu te mostrei morfemas nominais, que são ligados aos substantivos, aos adjetivos. Quando nós olharmos os nossos verbos, que são muito característicos, todos os nossos verbos na base vão terminar com essa desinência aqui, chamada desinência de infinitivo, que seria a letra R. E que interessante, quando você olha o radical, que seria a base formadora da palavra, no meio, para montarmos os nossos verbos, nós vamos falar sobre isso com mais profundidade na aula específica, hoje é simplesmente para você entender o procedimento. Aqui, o que você percebeu? Sempre entre o radical e a desinência de infinitivo, nós vamos ter a vogal temática. E aqui, no caso, o A. Nós temos três: o A, o E e o I. Por exemplo, cantar, vender, partir. Aqui nós temos a vogal temática que se agrega ao radical para montarmos os nossos verbos. Então, sua função é de juntar ao radical para fazer a ligação com a desinência, se for, no caso, o verbo. Nós também temos, obviamente, as vogais temáticas para os nossos nomes. Aqui eu estou te mostrando o exemplo do verbo, não vá se confundir, porque isso aqui nós chamamos de morfemas verbais, porque é verbo, hein, pessoal? Não se confunda. Mas também temos as desinências para os nossos nomes, isso é óbvio. O que são as desinências nominais? Nós já tínhamos falado. Aqui é só para você gravar bem. Nós temos as desinências de gênero, que são elas o a e o o. No caso, masculino e feminino, por exemplo, gato, moço, poderia ser gata, moça. Nós já também te informamos que esses morfemas não produzem palavras novas, só que eles são agregados ao radical. Não se esqueça disso. E também a desinência de número, e nos informa o plural das nossas palavras, mas o plural das nossas palavras, desinência nominal. Não vá falar que isso serve para o verbo. No S, se você colocar um verbo, a desinência S em um verbo, meninos, não indica que o verbo está no plural. Aqui nós estamos falando de nomes, não verbos. Por exemplo, gatos, moços. É isso. E sempre, não se esqueça, vou falar novamente, desinência sempre no final da palavra, nos mostrando gênero e número. E para terminarmos a nossa aula de hoje, um pouco mais de informação, só para agregar para você, porque às vezes você pode ficar com um pouco de dúvida. Então vamos falar sobre isso agora e na próxima aula a gente começa a fazer exercícios, tudo bem? O que nós podemos dizer? As desinências verbais. Nos verbos, as desinências marcam pessoa, tempo e modo. E isso é característico dos nossos verbos. Nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso é que depois nós vamos aprofundar, hein? Vá se preparando aí, porque nós vamos estudar verbos mais para frente. Hoje vamos só falar a estrutura. Nós temos o radical, como estamos aqui, por exemplo, o verbo amar. O que aconteceu? O radical é am. Muito bem. A ele vamos agregar desinências. Por exemplo, essa. Quando digo amo, o que essa desinência me informa? Que seria a pessoa eu.
Eu amo é a primeira pessoa do singular. Então, por isso é que nós precisamos entender muito bem o processo de formação para podermos entender a hora da leitura e sabermos muito bem que aqui seria a primeira pessoa do singular. E podemos também te dizer que está no presente do indicativo. Por isso é que ele diz, marca a pessoa, marca o número que seria a primeira pessoa, marca o tempo presente e também o modo indicativo, eu amo. Veja que interessante como funcionam os nossos verbos. E mais informações para você. Aqui agregamos agora, veja, a vogal temática e mais uma desinência para te informar mais alguma coisa. Quando você diz amamos, quando perguntamos quem amamos, nós sabemos que é nós. Por quê? Essa desinência aqui, esse morfema verbal, essa desinência verbal, ela me indica que é a primeira pessoa do plural, nós. Mas podemos também pensar, que tempo? Nós amamos, o tempo é presente. E que modo? O modo é o indicativo. Por quê? Seria a certeza, nós amamos. Agora, se olhasse para baixo, mudou um pouquinho, não mudou? Você disse, se eu amasse. Esse se é uma desinência que nos mostra o tempo do verbo. Por quê? Se eu amasse. Só que aqui você já mudou para o subjuntivo, porque seria a dúvida. Você disse se eu amasse. É diferente da de cima. Amamos, quando afirmamos. O subjuntivo, na maioria das vezes, ele nos coloca nessa ideia hipotética. Mas como é que eu sei? É pela desinência. Isso tem que ficar muito claro hoje para você entender. Só a base. A desinência se indica subjuntivo sempre e também indica imperfeito sempre, ela não muda, ela é clássica, mas a vogal temática, lembra-se dela quando eu disse, olha que interessante, porque não teria como ligar duas consoantes juntas, por isso é que às vezes nós vamos precisar da vogal temática para usarmos nos verbos. Ficou claro, pessoal? Hoje fica só um pouquinho de informação para podermos mexer, mas agora para terminarmos a nossa aula, vamos falar um pouquinho, só mais informações para você lembrar. O que nós estamos falando? Nós não estamos falando das montagens dos verbos, que é muito diferente da montagem dos substantivos, dos adjetivos, porque aqui nós temos morfemas que são verbais. E o que nós temos? O famoso tema. O que seria tema? Tema é simples. Tema nós vamos achar quando estamos falando de verbo. Por quê? Nós precisamos entender. O que seria o tema? É a soma do radical mais essa vogalzinha temática aqui. Por isso é que nós dizemos tema. Só esses dois. A desinência do infinitivo não entra no tema. O nome tema seria o radical preparado pela vogal temática para receber desinências. Por exemplo, ama, amamos, amais. Por isso é que o tema ele vem cru. Só o radical e a vogal temática. Depois você começa a conjugar. Aqui no caso o verbo está no infinitivo. Por quê? Lembra-se do nome? Desinência do infinitivo. Nós colocamos no final dos verbos para apresentarmos os nossos verbos. E aqui um exemplo embaixo. Vamos lá. O que seria o tema? O tema são só esses dois. O ama. Mas eu preciso conjugar o verbo. Aí sim, você fala, se eu amar. Por isso é que o tema precisa ser apresentado. E cuidado, porque o tema pode ser irregular. No caso do verbo pôr, puser. No caso do verbo ter, tiver. Aqui o verbo amar é um verbo regular. Quando é verbo regular, o radical não muda. Por isso é que nós temos, por exemplo, aqui, amaste. Aqui você coloca a desinência agregada ao tema. Você deve ter entendido tudo. Por enquanto, são informações. E eu gostaria muito de chamar você para participar conosco no canal. Porque essa aula de hoje vai ficando por aqui. Na próxima, você vai receber mais informações a respeito de processos de formação de palavra. Um grande abraço e eu te vejo em nosso próximo encontro, pessoal. Até mais!